Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado, a liturgia da palavra, sobretudo no Evangelho, nos chamava a atenção para a nossa oração. Jesus, contando então a parábola do fariseu e do publicano, nos revelava que é preciso que na nossa oração nós tenhamos uma atitude humilde para rezarmos, para orarmos ao Senhor. E também a liturgia da palavra deste domingo vem nos falar a respeito da humildade. É capaz de receber a salvação em sua casa aquele que também busca ter um coração humilde. A passagem que hoje nós escutamos no Evangelho é uma passagem já conhecida por todos nós. Todos nós conhecemos este trecho do Evangelho onde Jesus adentra a casa daquele chefe dos publicanos, Zaqueu. Zaqueu era um publicano. O nome Zaqueu significa o que é justo, mas pela história e pelo ofício que ele exercia, nós sabemos que Zaqueu não era apenas pequeno em estatura, mas também pequeno em justiça, porque sendo ele o chefe dos publicanos, isto é, aquele que cobrava impostos para o império, aquele que também que tirava uma porcentagem, cobrava mais, enriquecendo a si próprio, demonstra que aquele homem não era nada justo. Ele não vivia aquilo que o seu nome trazia como missão, ser justo de fato. Mas nós escutamos no Evangelho que quando Jesus então estava atravessando a cidade, escutando que Jesus por ali passava, Zaqueu então decide ver quem é Jesus. Queridos irmãos e irmãs, este desejo de Zaqueu de ver a Jesus e a atitude que ele tem então de subir sobre uma árvore para ver Jesus, demonstra o desejo da conversão daquele homem. Quando nós falamos da baixa estatura de Zaqueu, não significa apenas uma característica física, que ele era um homem baixo, mas também que ele vivia numa estatura baixa diante da moralidade de então. Para o povo judeu, um cobrador de impostos era alguém considerado desprezível, era alguém considerado impuro porque trabalhava para o inimigo, era alguém que defraudava o pobre, é alguém que contribuía na opressão do seu próprio povo e por isso então ele era rejeitado pelo povo judeu. Tendo essa atitude, trabalhando para o império, trabalhando para o inimigo e buscando vantagens para si, os cobradores de impostos, os publicanos, não poderiam participar da vida religiosa. Isto é, eles eram considerados como pessoas que estavam fora da salvação. Para muitos judeus, eles eram considerados pessoas que não tinham salvação. Mas nós vemos que apesar da miséria daquele homem, apesar da sua pequenez moral, ele diante do nome de Jesus,
ele tem a curiosidade de saber quem é esse homem, de ver quem era aquele do qual ele escutava falar. Certamente Zaqueu, para ter essa curiosidade, ele havia de ter ouvido muita coisa a respeito de Jesus, muitas das coisas boas que Jesus realizava, dos seus milagres, dos seus sinais, das curas que Jesus realizava na vida das pessoas. Esse desejo, então, de Zaqueu faz com que ele suba até aquela árvore para ver Jesus. É um desejo da conversão, o desejo daquele que se reconhece pequeno, mas que com as próprias forças não é capaz de mudar a sua vida. E Zaqueu, então, vai ao encontro, vai olhar a Jesus. Mas o que ele não esperava é que, na verdade, Jesus iria olhar para ele. Conforme nos diz o Evangelho, Jesus olhou para cima, para onde Zaqueu estava, e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na sua casa. Queridos irmãos e irmãs, São Lucas, no seu Evangelho, quando ele utiliza o termo hoje, sobretudo relacionado à pessoa de Jesus Cristo, São Lucas está nos lembrando a respeito da salvação que vem visitar o hoje da nossa história. Jesus, quando assumiu a nossa condição humana, quando ele assumiu a nossa humanidade, veio para nos salvar, ele faz com que a salvação de Deus adentre no hoje da nossa história. Da mesma forma, Jesus dizendo a Zaqueu: hoje devo ficar em sua casa, demonstra a oferta de salvação de Deus a todos nós. Infelizmente, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós temos as mesmas atitudes das pessoas que estavam ali próximo de Jesus, daqueles que faziam parte daquela multidão. Diante daquilo que Jesus disse a Zaqueu, eles ficaram surpresos em ver que Jesus então foi se hospedar na casa de um pecador. Jesus foi para a casa de alguém impuro. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos nos lembrar sempre que nós não somos melhores do que os nossos irmãos. O fato de estarmos aqui na igreja não significa que nós já temos a salvação garantida a todos nós. Não significa que nós já temos o céu garantido. A garantia da salvação quem nos concede é Deus. É Jesus que no seu sacrifício redentor oferece para todos nós a salvação. Mas é preciso que nós também digamos o nosso sim para o projeto de Deus. E esse projeto de Deus exige de nós transformação, exige a transformação do nosso coração. E nós vemos que quando Jesus adentra a casa de Zaqueu, Zaqueu se coloca de pé, de prontidão, e diz a Jesus que ele daria metade dos seus bens aos pobres, e que ele haveria então de restabelecer aqueles que ele havia roubado, reparar os danos daqueles pecados que ele havia cometido, cobrando a mais dos impostos dos seus conterrâneos. Nós vemos que quando Jesus adentra a casa de Zaqueu, ele adentra também no coração daquele homem. Jesus consegue tocar no profundo do coração de Zaqueu, fazendo então que aconteça a sua conversão, fazendo com que aconteça a transformação do seu coração. Queridos irmãos e irmãs, também nós com os nossos muitos pecados, também nós com as nossas muitas misérias, podemos ser tocados por Jesus quando nós permitimos que Ele adentre a nossa casa, quando nós permitimos que Ele adentre o nosso coração. É preciso que nós compreendamos o amor de Deus e assim o aceitemos também na nossa vida. Infelizmente, muitos irmãos não se sentem dignos do amor de Deus por conta dos pecados que já cometeram em vida. Mas Deus sempre nos oferece a salvação, Deus sempre nos oferece o seu amor. E a primeira leitura de hoje, ela vem de encontro a isso, vem nos falar a respeito da ação de Deus na vida do seu povo.
O autor sagrado da primeira leitura, quando ele escreveu esse trecho do livro da sabedoria, ele queria lembrar ao povo como Deus age, lembrar ao povo que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Muitos daquele tempo do autor do livro da sabedoria, eles questionavam a respeito do castigo de Deus. Por exemplo, se um povo arma algo contra nós, se alguém vem e faz algo contra a nossa nação, nós que somos o povo eleito por Deus, então aquele povo deveria receber um grande castigo. Essa era a mentalidade do povo daquele tempo. Eles esperavam que Deus desse um grande castigo para a nação inimiga. E eles percebem que Deus sim deu um castigo, mas não foi o castigo conforme eles esperavam. Não foi o castigo conforme eles queriam. Mas Deus agiu de uma forma misericordiosa. E o autor do livro da sabedoria então vem nos lembrar que diante de Deus nós somos como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Diante da grandeza de Deus nós não somos nada. E Deus então, na sua infinita misericórdia, na sua grandeza, manifesta o seu amor a todos nós, a todos os bons e a todos os maus, a todos os justos e também aqueles que são injustos. E o autor sagrado então vem nos falar que, porque Deus nos criou por amor, também até na nossa correção, Deus nos corrige com amor. Não nos corrige conforme merecem as nossas faltas, não nos corrige conforme merece os nossos pecados, mas Deus nos corrige com misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, é preciso que nós compreendamos a ação misericordiosa de Deus para que nós possamos a aceitar na nossa vida. Deus manifesta sempre o seu amor a nós, mas cabe a nós então darmos uma resposta a este amor que nós recebemos. Até o mais pecador da face da terra, se ele se abre, se ele se arrepende dos seus pecados, este pode ser salvo. Até mesmo Hitler, ele que fez várias atrocidades, se ele no último instante de sua vida, se ele chegou a abrir o seu coração para Deus, se ele se arrependeu dos seus pecados, com certeza Deus o haveria de o resgatar para si, haveria de o resgatar para o seu amor, permitindo que ele também pudesse desfrutar da glória eterna. Queridos irmãos e irmãs, nos lembremos, o amor de Deus é para todos nós, independente dos nossos pecados. Nos lembremos daquilo que o Papa Francisco sempre nos fala: Deus ama o pecador e não o pecado. E diante então da sua oferta de amor, nós somos chamados a converter o nosso coração. E é isso que nós vemos no Evangelho de hoje. Zaqueu que acolhe o amor de Deus na sua casa. E que diante de tão grande amor, ele busca mudar de vida. A nossa conversão deve acontecer porque nós fazemos a experiência com o amor de Deus. Porque no hoje da nossa história, nós também permitimos que a salvação adentrasse a nossa casa. E Jesus, ao final do Evangelho, então ele vai nos dizer: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Aqui que entra, queridos irmãos e irmãs, o ponto da humildade. Só é capaz de acolher a salvação de Deus aquele que se reconhece necessitado de salvação, aquele que se reconhece miserável e necessitado da misericórdia de Deus, aquele que se reconhece perdido e que quer ser reencontrado por Jesus. O Evangelho de hoje, ele nos ajuda a compreender um outro Evangelho do livro de São Lucas, o capítulo 15 deste Evangelho, onde nós vemos ali as parábolas da misericórdia, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todos, quando encontrados, são festejados, todos são convidados à alegria do reencontro. E Jesus, então, ele assume a nossa condição humana para reencontrar a humanidade perdida nos seus pecados,
para reencontrar a humanidade que se distanciou do caminho de Deus, para a reconduzir ao caminho do Pai. Por isso, então, queridos irmãos e irmãs, numa atitude de humildade, nos reconheçamos também como aqueles que estão perdidos, aqueles que necessitam da misericórdia de Deus, daqueles que são miseráveis, que não têm forças para salvar a si mesmo, mas reconheçamos a grandeza de Deus na nossa vida e permitamos também que Ele adentre na nossa casa, no nosso coração, trazendo a sua salvação e transformando a nossa vida. No instante de silêncio, olhemos para dentro do nosso coração e apresentemos a Deus as misérias que nós trazemos dentro de nós e peçamos a Ele a sua misericórdia, que Ele nos toque como Ele tocou a vida de Zaqueu, nos transformando o nosso coração. Que assim então Ele nos ajude a seguirmos fielmente o seu caminho que leva ao céu. No instante de silêncio, façamos a nossa oração pessoal, pedindo que a palavra de Deus se faça vida na nossa vida.